Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite a todos. Boa noite para você estar em casa, ouvindo essa palavra através das redes sociais. Como eu sempre falo, não é fácil estar aqui no lugar do chefe, amém? Que Deus me dê graça diante de vocês, para que vocês realmente possam receber uma grande palavra de Deus para encher seus corações em nome de Jesus. Quantos querem receber essa palavra em nome de Jesus? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Vamos falar com o Rei. Pai amado, Pai santo, Pai querido, eu te agradeço por essa noite, pela vida de cada um que estão aqui, Senhor, diante do teu altar. Eles vieram, Senhor, ouvir tua palavra, e não a palavra do homem, mas a palavra de Deus, a palavra que quebra correntes, a palavra que torna, Senhor, o impossível e impossível, Pai. E eu declaro em nome de Jesus, que no decorrer da tua palavra, que os teus anjos vão visitar os nossos corações e perdoa nossos pecados, e que nós possamos se tornar limpo, puro na tua presença, para receber o melhor das tuas mãos através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém, e graças a Deus. Glória a Deus. Igreja, hoje é com muita alegria e com temor e tremor eu trago uma palavra de Deus para a sua vida. Pedir a Deus uma palavra simples, mas que seja uma palavra que realmente faça você sair daqui hoje com o coração cheio de Deus. Quantos querem receber essa palavra? O tema da minha palavra hoje é o poder da misericórdia de Deus. Repita comigo: o poder da misericórdia de Deus. Nós sabemos que existe a graça. A graça já diz tudo. A graça é de graça, porque Jesus morreu por nós, nos comprou. Mas o que é a misericórdia? Quem aqui não depende da misericórdia de Deus? Todos nós precisamos da misericórdia de Deus. Sabe para que serve a misericórdia? É quando não tem mais jeito, quando você não encontra mais saídas, é quando o juiz bate o martelo para te condenar. Aí Deus aparece dizendo: eu vou te dar mais uma segunda chance em nome de Jesus. Quantos acreditam que o Deus da segunda chance está nesse lugar? Fala para o seu irmão: o Deus da segunda chance está nesse lugar. Abre a sua Bíblia. Abre a sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 11, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 em diante. Nós vamos ler bastante a Bíblia, viu? Diz assim: na primavera, na época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe e com seus oficiais todo o exército de Israel. E eles derrotaram os Moabitas, cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde Davi se levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita. Repita comigo: muito bonita. A mulher aqui não era bonita, a mulher era muito bonita, tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era, e disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Etita. Davi mandou que trouxesse, e ele se deitou com ela, que havia acabado de se purificar das suas impurezas. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado para o rei Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou uma mensagem a Joabe. Fala: Joabe. Para quem não sabe quem é Joabe, Joabe era o capitão. Ele era o ponta firme de Davi. Então ele está mandando uma mensagem para o seu capitão lá na guerra. Mandou uma mensagem para Joabe, dizendo: envia-me Urias, o Etita. E Joabe o enviou. E quando Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe e o soldado, e como estava indo a guerra. Ele disse: vai para casa descansar um pouco
na sua casa, Urias saiu do palácio e logo foi mandado um presente da parte do rei. Versículo 9: mas Urias dormiu na entrada do palácio, aonde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Repita comigo: não foi para casa. Versículo 10: e quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá reposam em tenda. O meu senhor Joabe e os meus irmãos soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer, beber, deitar-me com a minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que eu não farei uma coisa dessas. Fala misericórdia. Dá uma puladinha lá para o versículo 14. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias, e nela escreveu: ponham Urias na frente da batalha, deixa aonde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Meu Deus. Versículo 16: como Joabe já tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar aonde sabia que os inimigos eram mais fortes. E quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos seus oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o hitita. Fala misericórdia. Presta atenção nessa palavra. Todos nós sabemos dos feitos que Davi fez. Nós sabemos do valor que Davi tem. Quando a gente fala de Davi, nós lembramos de Golias, aquele gigante que humilhava Israel. Foi Davi que matou esse gigante e trouxe a honra para Israel. Foi Davi que trouxe a arca da aliança. Quando o rei Saul perdeu na peleja, Davi traz a arca de Deus, que representava a presença de Deus, porque Davi entendeu que não podia governar ninguém sem a presença de Deus. Eu acredito que nenhum homem, seja quem for, ninguém consegue liderar ninguém, ninguém consegue levar uma empresa, ninguém consegue fazer nada sem a presença de Deus. É verdade ou não é? Davi pensou: eu preciso trazer a arca de Deus para essa cidade, para governar o seu povo. Davi é um exemplo de fidelidade e lealdade. Mesmo quando o seu rei, chamado Saul, queria matar ele não quis matar o seu rei. Pelo contrário, ele mesmo disse: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Foi Davi que escreveu a maioria dos salmos que está na sua Bíblia. Sabia disso? Foi ele que escreveu. O que seria de nós se não fosse Davi? Mas Davi, esse homem segundo o coração de Deus, ele comete um grande erro. E esse erro vai precisar de 100% da misericórdia de Deus. Se Deus não tiver misericórdia de Deus, as coisas podem dar muito ruim para Davi. E agora Davi depende da misericórdia de Deus. Quantos aqui dependem da misericórdia de Deus? Esse Davi, por incrível que pareça, o erro dele, qual foi o erro dele? Porque a Bíblia fala que todos os reis saíram para a guerra, os seus oficiais foram para a guerra, os seus soldados foram para a guerra, todo mundo de Israel foram para a guerra, mas o único que ficou no palácio, quem foi? Davi. O rei ficou no palácio, ele não foi lutar a guerra do Senhor. Quantos acreditam que Deus tem um palácio na tua vida? Sabia que tem um palácio te esperando, meu irmão? Para você estar me ouvindo, você sabia que existe um palácio, um lugar de honra para você? Você merece o palácio de Deus. Mas escute de uma coisa: se você realmente não quer lutar a guerra de Deus, você não merece os palácios de Deus. E esse Davi comete um erro, fica no palácio. Enquanto está todo mundo lutando, ele está no seu palácio. E um belo dia, passeando pela casa real, ele avista uma mulher muito bonita, chamada Betseba. E ele começa a olhar para ela e desejá-la. E o que é que o rei faz? Manda chamar essa mulher, e ela vem. E ele se deita com aquela mulher, só que aquela mulher, ela é casada. Ela pertence a Urias, o seu soldado fiel. E ele pega a posse da coroa que ele tem, a autoridade que ele tem, e começa o quê? Usar a autoridade que ele tem para fazer aquilo que ele quer.
Deus nunca vai te dar autoridade para fazer o que você quer. Deus vai te dar autoridade para fazer o que Deus quer. E o que Deus quer que você faça com a autoridade dele, sabe o que é? Que você pega todos os seus desejos, todos os seus demônios e coloca debaixo dos teus pés. É para isso que Deus vai te dar autoridade. E não para abusar das pessoas. Mas continuando. E ela vai para o palácio e se deita com ele. Eu já vi muitas pessoas falando mal de Betseba, dizendo, por que ela se deitou com ele? Ela também deu mole. Ah, amado, você não sabe o que é um rei. Se um rei chama, você tem de ir, porque rei é rei. Ai de uma pessoa, se um dia o rei convocá-lo e ele não for, ele merece a morte na hora. Até a esposa do rei, se um dia passar na presença do rei, sem ele chamar, ela é executada imediatamente. Você acha por que ela foi? Ela não tinha opção. Esse homem, segundo o coração de Deus, está fora de si. Ele está achando que ele pode tudo. Só que ele deitou com a mulher do seu melhor soldado, do seu guerreiro fiel. E quando o seu soldado está lutando as suas guerras, ele está deitado com a mulher do seu soldado. E ele acha que Deus não está vendo. Mas existe um Deus lá em cima que está vendo todas as coisas. E a mulher manda um recado para Davi e diz, olha, meu rei, eu estou grávida. Davi pensa, opa, você está grávida? Sim, estou grávida de você, você é o pai. O que Davi faz? Eu tenho uma ideia. Eu vou chamar o marido dela, que já está há muitos anos na peleja, porque naquele tempo as guerras duravam anos. E como que uma mulher fica grávida se o marido está na guerra? Se ela está grávida, ela se prostituiu, então ela merece morrer a pedrada, porque essa era a sentença daquela época. Então Davi tem uma ideia. Vou mandar chamar o marido dela da guerra, e ele vai vir para casa e vai deitar com ela. E assim todo mundo acham que o menino é dele, mas só eu sei que o menino é meu. Essa é a minha ideia. E acontece o quê? Manda chamar Urias. Lá vem o Urias. Ele manda fazer um banquete para Urias. Ele pergunta, como é que está a guerra? Como é que está os soldados? E Urias fala, a guerra está forte, o negócio não está fácil, mas nós estamos lutando fiel. A gente não vai desistir das promessas de Deus, meu rei. Eu só vim porque tu me chamou, porque se não tivesse me chamado, eu estaria lá lutando agora, porque eu só saio com a vitória. Quantos que é a vitória de Deus? E Davi, não, tudo bem, vai para sua casa, descansa um pouco. E o rei pensou que as suas ideias tinham dado certa. E quando o rei acorda pela manhã, os seus servos procuram o rei e diz, rei, aquele seu oficial, ele não foi para casa, pelo contrário, ele dormiu na entrada do palácio, mas não foi para a guerra. Davi manda chamar o seu soldado leal e fiel, e pergunta para ele, ué, Urias, a viagem que você fez foi uma viagem tão longa, tão difícil, por que você não foi para sua casa, dormir com a sua mulher? Ele fala para o rei, sabe o quê? Senhor, como eu posso comer e beber, e deitar ao lado da minha mulher? Enquanto isso, a arca do meu Deus está em tendas, e o meu Senhor, que é o meu general Joabe, e os meus irmãos estão numa guerra cerrada lá. Juro pela tua coroa e pela tua vida, ó rei, que eu não farei um negócio desse. Eu vou lutar as guerras de Deus. Eu não sou digno de estar na minha casa. Aí, eu acredito que o rei Davi pensou, a minha ideia deu errada. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Ideias. Sabe o que mais derruba cristãos? Só que leva muitos homens e mulheres de Deus para o buraco? São as suas ideias. Porque a ideia vem de homem, revelação vem de Deus. Eu declaro em nome de Jesus, Deus vai te dar revelação para você resolver os seus problemas em nome de Jesus. Então Davi pensou consigo. Então Davi pensou comigo, pensou consigo, realmente ele não vai abrir mão, ele é soldado, ele é fiel. Então vou fazer o quê? Pediu uma caneta, pediu uma carta e colocou na carta, General Joabe, pega esse rapaz e coloca onde o combate é mais violento. Adivinha quem foi que levou a carta? Ele mesmo levou a carta, eu chamo a carta da morte. Agora você consegue imaginar Urias chegando na peleja? E Joabe olhando para ele, dizendo, o que tu veio fazer aqui, homem? O rei não mandou você para casa? E falou, eu estou contigo até a última bala, meu general. Eu não vou ficar deitado ao lado da minha esposa sabendo
que você está aqui sofrendo. Um verdadeiro discípulo nunca abandona o seu líder numa peleja. Eu jamais vou te abandonar, por isso que eu voltei para essa peleja aqui, e vamos lutar. Ele era fiel, ele era sempre fiel. E Urias pega aquela carta e entrega para o seu general começa a ler a carta. Imagina Urias olhando para o seu general: general, essa carta que trouxe foi eu. Qual é o projeto dessa carta? Qual é a estratégia de guerra que o meu rei mandou por mim para nós executar? Seja o que for, eu quero fazer parte dessa estratégia de guerra, porque eu quero lutar, nem que custe a minha vida. No fundo, só Joabe sabia o que estava acontecendo com o seu soldado. Cadê Davi? Como que um homem de Deus se corrompe deste jeito? Chega a um ponto de cometer um dos piores delitos. E a Bíblia fala que ele morreu, Urias, sem saber que o rei estava dormindo com a sua mulher. E o rei, dessa vez, pensou: agora minha segunda ideia deu certo. Fala assim: em nome de Jesus, todos os projetos do inimigo contra a minha vida não vai dar certo, porque eu sirvo um Deus de revelações e não de ideias. Escutem, todos vocês. A Bíblia fala que um profeta chamado Natã, Deus visitou o profeta Natã e falou assim: vai até o rei. E o profeta foi até o rei. E o profeta contou uma história, que eu não tenho muito tempo, o tempo é corrido. E disse o profeta: meu rei Davi, tinha 2 homens em Jerusalém, 2 homens. Um era muito rico, o outro era muito pobre. O homem muito rico tinha muitas ovelhas e muito gado. Enquanto isso, o homem que era pobre só tinha uma única ovelhinha. O profeta está dizendo. Só que o homem rico um dia recebeu uma visita. Em vez de ele matar alguma das suas ovelhas, que tinha milhares, mas em vez disso, ele matou só a única ovelhinha do homem pobre. E essa ovelhinha comia no seu prato, bebia no seu copo. Meu rei, o que esse homem merece? A Bíblia fala que Davi se encheu de ira, se levantou do trono e disse para o profeta: este homem merece a morte 4 vezes. O profeta olhou para ele e disse: pois é, ó rei, este homem é você. Deus te deu prata, Deus te deu ouro, Deus te deu todas as mulheres do reino. E se isso não fosse suficiente, Deus te daria mais. Mas tu deixaste que os moabitas ferissem Urias, ainda por cima se deitou com a mulher dele. Pois assim diz o Senhor: a sentença está sobre a tua casa. Deus está vendo. Deus está vendo. Fala assim: Deus está vendo. Este homem é tu, ó rei. Agora Davi precisa de 100% da misericórdia de Deus. Davi vai apelar para a misericórdia de Deus. Davi cai no chão e fala: eu pequei, eu errei, me perdoa, Senhor. O profeta fala: Deus te perdoou, mas essa sentença está sobre a tua casa. Quantas vezes que ele falou que aquele homem merecia a morte? Quantas vezes? 4 vezes, fala 4 vezes. Fala assim: 4 vezes. Sabe o que acontece? Deus não mandou o profeta ir lá para amaldiçoar ele 4 vezes. Foi Davi que se amaldiçoou. Vocês concordam comigo? Davi podia ter falado: quem sou eu para julgar esse caso, o profeta? Eu fiz uma coisa pior do que isso. Mas ele não teve humildade, ele foi justiceiro. Sabe aquelas pessoas que sempre são justiceiras? Que todo mundo pode errar, está entendendo? Ela está sempre ali acusando aquela pessoa. No dia que ela erra, que você vai falar, ela não aceita. Quem conhece pessoas assim? São chamados justiceiros. Nesse dia Davi foi justiceiro, se encheu de ira, merece a morte. O profeta: pois esse homem foi você. Tu deitou com você pegou a única mulher que aquele homem tinha, que era leal a você. 4 vezes. Escute bem. Você sabia que muitas vezes as maldições, quando vêm para nossas vidas, não é porque Deus mandou, mas foi que nós te declaramos. Sabia disso? Nem tudo vem do céu, muitas vezes vem da nossa boca. Sabe o que acontece? Vamos lá. A Bíblia fala que
Davi tinha um filho chamado Amion. E Amion adoeceu, o filho dele. Antes disso, primeiro eu quero voltar um pouco atrás. A mulher engravidou, teve um filho, o menino morreu. Já morreu um filho já. Davi orou, mas mesmo assim, quanto mais Davi orava, o menino piorava. O menino morreu. Davi se levantou do pó, tomou banho, vestiu uma roupa e foi comer. O seu súdito não entendeu nada daquilo. E perguntou: quando o menino estava ruim, tu estava orando, tu não estava comendo. Agora depois que o menino morre, tu come e veste roupas novas? Sabe o que significa isso? Tem coisas que às vezes nós precisamos olhar para frente e continuar. Amém ou não amém? Eu quero ouvir um amém mais forte. E Davi continuou, mas o filho dele morreu. Quantas vezes merecia a morte aquele homem? Um já se foi. Depois vem, sabe o quê? Vem Amion. Amion era um filho que ele tinha. Amion também adoeceu. Amion, para quem não sabe, também tinha uma irmã chamada Tamar. E ele manda chamar Tamar, a própria irmã, para visitar o outro irmão. E quando quando Tamar entra no quarto de Amion, o próprio irmão violenta a própria irmã, comete um incesto. Olha a desgraça entrando aí. Fala assim: misericórdia. Davi está abalado, Davi está sem forças, Davi está em depressão, Davi está triste. Davi fala: meu Deus, aonde o ponto foi que eu cheguei? Como estão entendendo o que estou querendo dizer? E Davi, já de repreender Amion, ele não repreende Amion. Amion fica desgovernado dentro do palácio. Amion começa a fazer o que ele quer. Mas sabe por que Davi não fez isso? Sabe por que ele não fez isso? Porque se ele falasse assim: por que você fez isso com a sua irmã? Amion com certeza ia falar para o seu próprio pai: e você que fez isso com a mulher que era pura e justa, que era Betseba? Não estou entendendo a maldição entrando na casa dele. Ele está perdendo o controle de tudo. Mas existe um Deus de misericórdia que vai trazer o controle para nossas vidas em nome do Senhor. Escutem o que acontece. A filha dele, eu não sei se vocês sabem que no Oriente Médio, quando uma mulher é violentada, sabe o que ela merece? Ela merece ser morta, por incrível que pareça, porque segundo as leis judaicas, mostra que aquela mulher facilitou o quê? A agressão, facilitou o quê? Ser violentada. É por isso que elas vestem com todas aquelas roupas, só aparecem os olhos. Até a filha do rei agora para ser morta. 2 filhos já estão indo já para o espírito de morte. Mas só que acontece que agora Amion esqueceu que Tamar tem um irmão chamado Absalão. Sabe o que é Absalão? Absalão é um cara violento, e ele quer vingar a sua irmã. E Amion mata, começa a perseguir o outro próprio irmão. Agora irmão contra irmão, um desses vai sair morto. E Davi está vendo a desgraça então, dentro do seu palácio, dentro da sua casa. Por quê? Porque quis ficar no palácio, porque não quis lutar a guerra do Senhor. Escute o que eu te falar. Sabe onde está a sua proteção? A sua proteção está no lugar da sua missão. No dia que você estiver na sua missão, eu declaro que nenhum espírito de morte, nenhum espírito de prostituição, nenhum espírito maligno vai chegar nas nossas casas em nome de Jesus Cristo. Quem está entendendo a minha palavra aqui? E Davi agora está desgovernado. Agora, a Bíblia fala que esse Absalão vai matar Amion. Seus filhos, quantas vezes ele falou a maldição? 4. Agora, esse Absalão vai lutar contra o próprio trono do pai. Agora Absalão está montando um grupo de mercenários, de jagunço, para tomar o reino do seu pai. Olha só. O próprio filho agora está contra o pai. E Davi está sem força, Davi está em depressão, Davi está mal, Davi não está legal, Davi não está bem. É por isso que ele não está tendo o controle da situação. Davi não sabe mais o que fazer. Precisava disso. Então Davi começa a apelar: Senhor, me dê a tua misericórdia. Mas em momentos difíceis sempre tem alguém para nos ajudar. Quem vai ajudar Davi agora? Quem vai ajudar Davi, igreja? O seu filho quer tomar o seu trono. O general Joabe. Fala, Joabe. A Bíblia fala que o general Joabe venceu o exército do filho dele, chamado Absalão, e botou todo mundo para correr. Venceu. Mas Absalão tinha um cabelo tão grande, mas tão grande, que ele galopando no seu cavalo,
os seus cabelos ficou enganchado nos galhos das árvores. A Bíblia fala que esse Joabe, esse general, pegou uma espada e ficou aonde? Na barriga de Absalão. Outro filho dele morre. Meu Deus do céu. Fala, eu preciso da misericórdia de Deus. Só Deus pode ajudar Davi para tirar desse laço que ele se encontrou. Quantos acreditam que Deus pode nos ajudar? Mas por que Davi não repreendeu Absalão? Por que, igreja? Por que Davi não fez? Por que não repreendeu? Sabe por que ele não repreendeu? Porque se ele falasse isso para o seu filho Absalão, que quis tomar seu trono, com certeza Absalão ia falar para ele o quê? E o senhor que fez isso com Betseba? Mas Davi podia ter repreendido o seu general, podia ter falado com o seu general, falado: general, por que você matou meu filho? Por que você não trouxe para me julgar de acordo com as nossas leis? Por que você matou? Mas Davi não tinha mais autoridade, nem para falar com o seu general. Porque se ele falasse isso com o seu general ia falar, sabe o que para ele? Ia dizer: eu matei o teu filho porque estava querendo tomar a tua coroa, querendo tomar o teu palácio. Enquanto isso, você matou o meu soldado fiel, que lutava pela tua coroa e pelo teu palácio. Quem é você, Davi? Ai, meu Deus. Existe um momento que nós precisamos da misericórdia de Deus. E a Bíblia fala que Deus deu misericórdia para ele, para se livrar desse laço de morte, desse espírito que entrou na vida dele. Quantos acreditam que Deus possa nos ajudar em qualquer situação que nós se encontrar? Quem acredita que Deus pode nos ajudar? A Bíblia fala que Davi se casou com Betseba e teve um segundo filho com ela, chamado Salomão. Fala, Salomão. Mais forte, Salomão. E a Bíblia fala que quando Davi estava velho, quando Davi chegou à sua velhice, ele abençoou todos os filhos, todos. Mas adivinha para quem ele deixou o legado? Adivinha para quem ele abençoou para ser rei do povo? Adivinha quem? Fala, Salomão. E Salomão ainda era uma criança. E eu te pergunto para vocês, que negócio é esse? Por que Davi não abençoou os outros filhos? Porque Salomão ainda é filho de Betseba. Não é certo abençoar os mais velhos? Por que abençoou o mais novo? Será que Davi está brincando com Deus de novo? Não, Davi está apelando para a misericórdia do Senhor, igreja. Amém ou não amém? Sabe por que Davi fez isso? Sabe por que Davi fez isso? Eu vi um velho pastor explicando um dia por que ele fez isso. Sabe por que ele fez isso? É como se Davi estivesse dizendo: oh meu Deus, tenha misericórdia de mim. Eu estou abençoando esse menino mais novo, porque eu sei que no dia que meus olhos se fecharem, eu sei que o povo vai mandar matar ele e a mãe dele. Porque toda vez que o povo olhava para Betseba, olhava para aquele menino, falava o quê? Essa foi a desgraça do rei. Por isso eu estou abençoando ele. Tenha misericórdia desse menino. E a Bíblia fala que Deus olhou para aquele menino e se agradou do menino. E ele se tornou rei de Israel. Então aí mostra que Deus perdoou o pecado do pai, porque ele apelou para a misericórdia do Senhor. Eu quero te falar aqui uma coisa. Talvez você muitas vezes já tenha errado, ter falhado e achado que não tem mais jeito. Talvez pessoas se machucou por causa das suas decisões, e você fala: não, eu não sou digno desse perdão. Mas estou aqui para te dizer que em nome de Jesus Cristo, a misericórdia de Deus, ela é a causa de nós não sermos consumidos. Escuta, cadê os músicos que estão aí? Pode subir. Quantos acreditam que Deus é poderoso para nos perdoar? Quem depende da misericórdia do Senhor? Agora escuta, igreja. Eu não tenho tempo de ler, como eu gostaria de ler, mas eu estou falando até rápido demais, porque meu tempo é curto. Pregação boa é aquela curta e rápida e objetiva. Amém ou não amém? Eu não sou bom pregador, para falar a verdade, eu sou bom contador de história. Mas escutem, a Bíblia fala. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Eu queria fechar com esse momento.
Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, por favor. Deixa eu só ver aqui certinho. Segunda Crônicas, capítulo 2 Crônicas, capítulo 1. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 5. Projeta para mim, por favor. 2 Crônicas. Escutem. 2 Crônicas, capítulo 1. Escutem aqui. A Bíblia fala que um dia Israel ficou com os céus fechados. E quem estava no comando? Uma criança no comando, um rei criança. E a Bíblia fala que o povo começou a pressionar um menino chamado Salomão. E Salomão, por ser filho de Betseba e ser criança, o povo não dava credibilidade. Mas ele mandou chamar o sacerdote e mandou perguntar: o que é que meu pai fazia em situações como essa? Os sacerdotes falaram: o teu pai, o teu velho pai fazia, sabe o quê? Ele clamava, ele orava. Em situações difíceis, quando tudo estava não para ele, ele buscava a presença de Deus. Ele sacrificava e Deus ajudava ele. Eu quero ouvir um amém. E a Bíblia fala que em Israel tinha 1000 bois. Fala, 1000 bois. 1000 bois tinha Israel. 1000 bois. E aquela criança sendo rei, ele pega aqueles 1000 bois e leva para o monte e prepara 1000 holocaustos. Imagina 1000 altares por cima do monte. É muito altar. Talvez o povo pensou, como Israel está passando fome, talvez o menino rei vai dar comida para o povo. Talvez vai ter um churrasco, vai ter churrasco no pé do monte. E quando o povo chega lá, não tem churrasco. Sabe o que que tem? Ele pega os 1000 bois, faz 1000 altares e sacrifica ao Deus de Davi. E a Bíblia fala que ele clamou. Projeta para mim esse versículo, por favor. Segunda Crônica, capítulo 2. Versículo 1. Não tem, é? 2 Crônicas, capítulo 2 Crônica, capítulo 1. Pode ser então. Isso. Eu falei errado? Foi, igreja? Foi? Versículo 6. Bota o versículo 6. Vamos para o versículo 6. No versículo 6, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Fala, 1000 holocaustos sobre o altar de bronze, na tenda do encontro. E naquela noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser que eu darei. Salomão, o menino, respondeu: tu foste bondoso para com meu pai e me fizeste rei no seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a meu pai, a Davi, pois a mim fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar esse teu povo, esse grande povo? Deus disse à criança: já que este é teu desejo do teu coração, e você não pediu nem riqueza, e nem bens, e nem honra, e nem a morte dos teus inimigos, e nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual te fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riqueza, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve, e nenhum depois de ti haverá. Deus teve misericórdia. Deus amou o menino. Deus perdoou Davi. A descendência de Davi continua de novo por causa da misericórdia de Deus. Quantos quer isso para a sua vida em nome de Jesus? O menino fez o que era certo.
Eu vou fazer o que meu pai faz. Só tem 1000 bois em Israel? Pois eu vou oferecer esses 1000 bois ao meu Deus. O meu pai fazia. Se o meu pai tivesse vivo, ele ia oferecer isso ao meu boi. Ele ia oferecer esses 1000 bois ao Deus Todo-Poderoso. Eu vou oferecer um sacrifício ao meu Deus. Sou criança, mas sei adorá-lo. Quantos acreditam que Deus pode nos perdoar?